Então veja bem, quando Deus criou o homem, Ele antes de criar o homem, criou o ambiente para que esse homem vivesse nele. Primeiro, então, Ele deu uma arrumada aí na terra, colocou animais, plantas, né? Colocou os astros, tudo direitinho. Arrumou tudo para que o homem vivesse bem na terra. Depois é que Ele criou o homem. Agora, quando Ele criou o homem, Ele viu que não era boa aquela situação do homem, porque tudo foi criado e estava tudo funcionando perfeitamente, era tudo bom. Mas o homem tinha um problema, ele estava só e precisava de uma adjutora, ele precisava de uma companheira, de alguém que o completasse, vamos dizer assim. Então Deus criou a mulher. E ao criar a mulher e dar ao homem, então Deus instituiu assim a família. Porque foi dada uma ordem para esse homem e esta mulher: crescei e multiplicai-vos. Então, dali nasceriam filhos e estava instituída então a família. E para que esta família pudesse ter uma convivência normal, era preciso então que o esposo amasse a esposa, que a esposa fosse submissa ao esposo e que eles todos temessem a Deus, adorassem a Deus, prestassem sempre um culto a Deus. Então Deus instituiu a família, ensinou o que era necessário a essa família para que vivessem bem. Eles deveriam ser obedientes a Deus. Mas houve a desobediência, caiu em pecado, foram expulsos do jardim do Éden e passaram a trabalhar para a sua subsistência e teriam agora seus filhos, mas eles deveriam criar os seus filhos e orientá-los sobre a existência de Deus, a necessidade de adorar esse Deus, de servir esse Deus, de obedecer esse Deus. Então não faz parte do plano de Deus que o casal se separe. O plano de Deus é que o casal viva unido, em paz, em harmonia e crie seus filhos na demonstração da palavra de Deus. Mas em 1 Coríntios 7,15 o apóstolo Paulo fala acerca dessa triste realidade como iniciativa do cônjuge descrente. Todavia o apóstolo aconselha que, se o cônjuge descrente não se opuser à fé do que aceitou o Senhor Jesus, então não deve o crente em hipótese alguma abandoná-lo. 1 Coríntios 7, 12 e 13. Então, se o marido aceitou Jesus e a esposa consente em viver com ele sendo crente, então não se separem. Se a esposa aceitou Jesus e o seu marido não é crente, não quer ser crente, mas consente que ela seja crente, então não tem problema, não se separem, continue vivendo juntos. Deus, ele dá uma orientação, ele diz: olha, como é que você sabe que vai salvar sua esposa, o marido crente? Você, esposa crente, como é que você sabe se vai salvar o seu marido crente? Você não vai conseguir salvá-lo, ele que tem que tomar a decisão. Você não comanda a cabeça dele. Então, o que você tem que fazer? Vai convivendo juntos, até que se converta o outro. Você vai tentar isso muitas vezes, pode ser a vida toda, e você não conseguir. Mas também pode ser que rapidamente o outro se converta. Então, ninguém sabe o futuro, só Deus sabe. Então é preciso que haja esforço, que haja amor, que haja compreensão, que haja muita dedicação a essa evangelização dentro do lar. A fim de garantir uma convivência pacífica, é imprescindível não entrar em conflitos, evitando discussões sobre religião ou igreja. Torne o seu dia a dia agradável, mostre ao cônjuge que servir a Cristo transforma um dia ruim em uma noite tranquila. Então veja bem, é preciso que o esposo, a esposa, mostre ao seu cônjuge que vivendo em paz, em harmonia, tranquilidade, é bom em tudo para os dois, inclusive na parte sexual. Quando os dois estão vivendo em paz, em tranquilidade, em harmonia, então eles vão ter um ato sexual diferente, tranquilos, né, cheio de amor, de carinho, e isso trará uma satisfação, uma alegria aos dois. E é um prêmio de Deus para este casal.
Mas quando vivem a desarmonia, brigas, discussões e tudo, veja bem que muitas vezes não há nem o ato sexual e quando há, não há satisfação mútua. Então até nisso é muito importante que haja essa paz e harmonia entre o casal. Se houver algum problema na igreja ou algo que não concorde, é prudente não dividir tal assunto em casa, pois o cônjuge não compreenderá, podendo até mesmo desenvolver uma aversão pelas coisas de Deus. Como já dissemos, a convivência deve ser pacífica. Então acontece muito problema com um casal que um é crente e o outro não é, devido a conversas dentro de casa, falando mal da sua igreja, do seu pastor, né, do seu líder, e o outro escutando. Isso aí vai afastá-lo mais ainda da igreja. Todos têm defeitos, todos podem cometer erros, todos são humanos. Agora, não pode o crente ficar criticando os seus líderes na presença de uma pessoa descrente. Isso vai afastar mais a pessoa ainda, porque a pessoa, ela procura alguma coisa para que lhe dê razão para não se converter. Então ele começa a olhar as pessoas. Ele não sabe que pessoas têm defeitos. Ele procura uma perfeição. E essa perfeição só existe em Jesus. Mas ele pensa que a perfeição ela deve existir nas pessoas. Por isso a importância do testemunho. Porque a pessoa deve se parecer com Jesus o máximo possível. Observemos ainda este conselho de Pedro. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Esse conselho também vale para o homem. Então veja bem, o homem procura na mulher então esse espírito manso, quieto, sossegado e esse testemunho de vida, essa submissão ao seu esposo. Porque o esposo tem a tendência de achar que a mulher agora aceitou Jesus e ela obedece agora ao seu pastor e não obedece mais a ele. Não respeita mais a ele, respeita somente o pastor. Então, ele vai ter essa diferença aí dentro do seu lar. Então, a mulher deve sempre mostrar sua submissão ao seu marido. É o que mais o homem valoriza na esposa. Agora, e no caso dos homens? Não quer dizer que o homem agora vai ser submisso à sua esposa para que a ganhe para Jesus. Não. Já no caso do homem, a Bíblia diz, marido, ame a sua esposa. Então é diferente. Agora o homem deve demonstrar esse amor com gestos, palavras, né? E aquilo que nós falamos, lembrando das datas importantes, aí de vez em quando um jantar fora, flores, aquilo que faz com que a mulher se sinta amada. Tópico 2, santificando o cônjuge. A Bíblia afirma que o cônjuge que serve ao Senhor santifica o não crente. 1 Coríntios 7,14. É muito importante ressaltar que a santidade que se refere ao apóstolo não leva à salvação. Isto é, um incrédulo não pode ser salvo através da experiência salvadora do outro, pois a salvação é individual e intransferível. Então veja bem, não pense que um pai crente vai salvar os filhos que não são, ou que o marido crente vai salvar a esposa que não é. Nada disso. Cada um tem uma responsabilidade diante de Deus. Cada um tem que tomar a sua própria decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Agora, quando existe então o marido crente, a esposa descrente, então na hora do ato sexual, Deus recebe aquele ato como limpo, como santo. Ele quer dizer isso. Por quê? Porque senão, o que aconteceria? Um é crente, o outro é descrente. Ao haver a união do sujo com o limpo, haveria na verdade uma sujeira, né? Então haveria uma contaminação. Agora,
quando há o ato sexual de um marido crente com a esposa descrente, então Deus aceita aquilo como santo. Ou vice-versa, quando a mulher é crente e o marido é descrente, quando acontece o ato sexual, então Deus aceita como santo. Assim como os filhos que nascem desse casal. Se um é crente e o outro não é crente, então nós deveríamos analisar e olhar e fazer o seguinte: são impuros, são aí condenados, não tem jeito para eles, não há solução para eles. Mas não, eles nascem e Deus aprova esse nascimento, recebe essas crianças como santas. E enquanto não tiverem a consciência do pecado, estão salvas. Agora, a partir do momento que tomarem conhecimento do que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, então eles deverão fazer a sua decisão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Isso é correto. Parte 2, agindo com sabedoria. Nós temos aí na parte 2, tópico 1, na criação dos filhos, tópico 2, nos afazeres domésticos e tópico 3, na vida espiritual. Então, tópico 1, na criação dos filhos. O desejo do cônjuge cristão é que toda a sua família sirva ao Senhor Jesus. Em se tratando dos filhos, o desejo é ainda maior. Mas nem sempre é possível criar filhos dentro dos limites do tempo, principalmente se um dos responsáveis não serve ao Senhor. O que fazer? Entrar em conflito com o cônjuge não resolve e ainda traz discórdia para o lar. Então a única coisa a ser feita é ensinar a palavra de Deus em casa. Procure estimular a leitura das Sagradas Escrituras e da leitura cristã adequada para a faixa etária dos filhos. Não podemos descuidar da oração. Sigamos o exemplo de Jó, que intercedia a Deus por seus filhos. Jó 1:5. Em o Novo Testamento encontramos a história do jovem Timóteo, filho de uma judia crente com um grego incrédulo, Atos 16:1. Mas a sua avó e sua mãe ensinaram-lhe a palavra de Deus, livrando-o assim das influências do paganismo, 2 Timóteo 1:5. Timóteo tornou-se então um discípulo de Cristo, companheiro de Paulo e um grande servo do Senhor. Então é o desejo de um pai que é crente, às vezes a mãe não é crente, o desejo dele é que seus filhos vão também ser crentes. Mas aí o que acontece? A esposa vai querer levar os filhos para a sua igreja, sua religião. E sempre quando alguém se converte, o outro, às vezes nem gostava muito de religião, mas passa a ser religioso tremendamente. Passa a frequentar a sua igreja mais ainda, se dedicar mais ainda à sua igreja, para poder entrar em conflito. Então o crente tem que ser sábio, deve procurar orar muito, jejuar, para receber uma unção de Deus e ler a Bíblia junto com a família, junto com os filhos. Pode ser na hora do almoço, ou na hora da janta, ou na hora de deitar. Então leia a Bíblia. Essa palavra vai sair ungida pelo Espírito Santo e vai convencer. É a espada do Espírito que penetra. Então ela vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra vai causar um efeito poderoso naqueles que estão escutando.